onde o Trump liberou esse vídeo da campanha dele, né, do começo das campanhas, e neste vídeo aparece uma figura que nós conhecemos muito bem, que é o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, que é a única figura, o único líder mundial que aparece neste vídeo, é o nosso querido Jair Bolsonaro. Lá no finalzinho do vídeo ele aparece. Aí eu queria saber de você, Fábio, quais as atualizações que você pode trazer a nós do que você está vendo aí das eleições dos Estados Unidos, que acontecerá em novembro, não é isso? Dia 5, né? Eu vou tentar fazer um resumo do que eu vejo, né? Existe especulações de que o Biden ele não vai ficar até o fim. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o Biden ficará até o fim. Muitas pessoas falam de Michelle Obama. Eu não acredito que Michelle Obama entre. Eles estão preparando o Gavin Newsom. Gavin Newsom é o governador da Califórnia. Eles estão preparando o Gavin Newsom para a próxima eleição. Então, essa eleição, ainda que o sistema, né, o sistema de a esquerda não quer o Biden, eles estão com um problema muito sério, porque como tirar o Biden e colocar uma Michelle Obama ou colocar o Gavin Newsom sem, ou seja, passando por cima da Kamala Harris. Então, eles têm um problema muito sério, que é a Kamala Harris. A Kamala Harris é mais impopular do que o Biden, ela consegue ser pior do que ele. Então, eles não conseguem pular a Kamala Harris. Então, a situação dos democratas é, ou a gente fica com o Biden, ou a gente vai terminar com a Kamala Harris. Porque se a gente tentar botar a Michelle, essas duas vão cair no pau e vai prejudicar tudo. Então, eu vejo mais ou menos assim a questão dos democratas. Nos republicanos, eu vejo uma movimentação, como eu falei mais cedo, o mundo parece que se prepara para o presidente Donald Trump. Eu concordo com o professor que eles podem tentar fazer um tipo de sabotagem, mas também concordo com o professor que eles chegaram a uma situação que eles sabem, se fizer uma sabotagem, teremos uma guerra civil. Então eu acho que eles não conseguirão fazê-la, porque eles, como que foi quase como uma tentativa no Texas de tentar aquela coisinha, né? Vamos bater o pé na água e ver como é que a água tá fria. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu no Texas. Se o Texas não tivesse feito absolutamente nada, talvez isso qualificasse um boicote para daqui a alguns meses. Mas como o Texas se levantou, e não sei se o pessoal brasileiro está sabendo, mas o governador do Texas, há 10 dias atrás, ele invocou a milícia do Texas para o estado. Ou seja, eu sei que é difícil explicar para o povo brasileiro, mas milícia nos Estados Unidos não são milícias como no Brasil, tá? Brasil são bandidos, etc e tal. Estados Unidos, milícias são pessoas como eu e você, que temos armas e nós acreditamos na Constituição, e a Constituição diz que nós temos o dever de defender o nosso Estado. Então, se alguém invade nossos estados, nós pegamos nossas armas e nós defendemos os estados. Então, a milícia nos Estados Unidos é legal. São um grupo de pessoas fortemente armados que eles protegem, lutam pelo seu estado. Para que a pessoa tenha um entendimento do que é o Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, você faz aquele jura... Vou dizer uma palavra mais simples para você entender. A gente jura, digamos, como juramos a bandeira, né? A gente pledge allegiance. Não sei como é que fala em português. No Texas, você faz para os Estados Unidos e depois você faz para o Texas. Na escola, quando você é criança. Você pledge, né, para os Estados Unidos, para você defender e proteger os Estados Unidos. Quando você termina isso, você faz para proteger e defender o Texas. Então, o Texas se tornou uma pedra no sapato do sistema, porque eles se levantaram, as milícias agora estão protegendo a fronteira do Texas, junto com o Texas, e como o professor bem colocou, 25 outros estados. Então eu acho que essa visão de tentar sabotar o Trump nesse momento, eles já falharam antes de começarem, porque o Biden não fica, não existe nenhuma possibilidade do Biden conseguir ficar no poder sem uma eleição, porque seria uma revolução, uma guerra civil nos Estados Unidos mais uma vez. Então, acho que nesse momento quebrou essa condição dele. O presidente Donald Trump, eles estão tentando tirá-lo da eleição, inventando coisas, como estão inventando no Brasil. A diferença é que nós, nos Estados Unidos, não temos uma Suprema Corte que está totalmente comprada, né? Não é uma Suprema Corte que faz o que quer.
É uma Suprema Corte que nós temos a maioria conservadoras, alguns ali dos conservadores são meio questionáveis, mas continuamos forte. Eu acredito que logo vai sair a resolução sobre eles querem banir o presidente Donald Trump do Colorado. Eu acredito que o negócio é tão ridículo que vai ser 9-0. O presidente Donald Trump vai ganhar de 9-0, ele vai estar em todos os ballots dos Estados Unidos. E aí vão continuar prejudicando a vida dele. Por exemplo, deram uma multa para ele de 350 milhões de dólares. Só que o Truth Social foi avaliado em 10 bilhões. Ou seja, eles batem de um lado, um milagre acontece do outro. Alguma coisa grande acontece do outro. E isso vai acontecendo. Então, eu acho que a eleição vai ser entre o Trump e o Biden. Vai ser uma eleição difícil, não vai ser uma eleição fácil, mas eu acho que o Trump ganha. O Trump ganha porque os estados, os estados de disputa nos Estados Unidos tem muita brega. E outra coisa que a gente pode falar também é que um dos pontos que o Biden está recebendo muita pressão é que o estado de Minnesota, que é um estado que tem muitos árabes, tem pressionado o Biden para que ele vá contra Israel. Se Biden for contra Israel, os judeus americanos vão ficar contra o Biden. Se Biden for, quer dizer, se for pró Hamas, ele tem os judeus contra. Se for contra Hamas, eles têm os árabes contra. Só que esses árabes são de Minnesota. Sem os árabes, ele não ganha em Minnesota, o presidente Donald Trump ganha em Minnesota e ele vai ficar com muito problema. Então eu acredito que o Trump ganha. E aí vem um questionamento interessante, gostaria de ter a opinião do professor, porque as pessoas falam assim, olha só, mas, pessoal, geopolítica não existe amizade. E claro, nós não somos ignorantes a acreditar que em geopolítica existe amizade. Mas você é amigo da pessoa por quê? Porque, às vezes, quando você fala que o Trump é amigo do Bolsonaro, é exatamente pela ideologia, é exatamente pela capacidade de negociação. Não é por uma amizade, simplesmente, eu gosto de você porque você tem cabelo grande. Não é isso. É que esse cara gosta desse cara porque os dois têm negócios em comum, ideologias em comum, coisas em comum que podem ser feitas. Então, a amizade na geopolítica não é uma amizade de amigos que vão trocar ideias, mas é amizade de negócios, é amizade de capacidade. E, normalmente, os que estão mais próximos e são amigos, não é pela pessoa, mas pela capacidade de negociação que tem entre eles. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa falar, não existe amizade na geopolítica. Não, é porque você está olhando de uma forma diferente. Essas pessoas são amigos não é porque o cabelo do outro tá bonito, é porque eles têm negociações, eles têm muitas coisas estratégicas que funcionam junto, e por isso eles são amigos. Então, o amigo vem depois do principal, que é o poderio de negociação, poder bélico de evitar o Brasil se tornar uma China, né? Mais ou menos isso.